Está começando a segunda aula da série Inglês com a Bíblia. Nós estamos analisando, estudando juntos aqui o livro de Provérbios, escrito por Salomão, filho do rei Davi. E nós já analisamos aqui na primeira aula dessa série 33 versos do primeiro capítulo. Analisamos o primeiro capítulo inteiro falando sobre sabedoria. Para quem não sabe, Salomão foi considerado o homem mais sábio do Velho Testamento. E hoje nós vamos analisar aqui juntos o segundo capítulo do livro de Provérbios, composto por 22 versículos. 22 versos escritos também por Salomão. Então, já deixa seu like aqui embaixo para me ajudar com este trabalho. Comente aqui embaixo o que você achou da primeira aula dessa série e nós vamos seguir adiante aqui analisando um capítulo por dia. Então, se inscreve no canal, ativa a notificação para não perder as próximas aulas dessa série. Vamos lá! Para começarmos, vamos recapitular. Proverbs é o nome do livro. Provérbios. Proverbs. Capítulo 2. Chapter 2. Então, Proverbs, Chapter 2. Vamos para o primeiro versículo deste texto. My child, you must follow my treasure, my teachings and my instructions. Vamos lá. Quando ele diz my child, ele está dizendo meu filho. You must follow, ele está dizendo você deve seguir. And treasure significa aí valorizar my teachings. Nós já falamos na última aula sobre esse termo aqui. Ele significa ensinamento. Ele é uma palavra que é derivada do verbo ensinar. Então, literalmente, teach significa ensinar. Quando colocamos ER, transformamos o verbo ensinar em professor, aquele que ensina, né? E teachings seriam os ensinamentos. E depois, and my instructions, e minhas instruções. Então, praticamente esse primeiro verso significa: meu filho, você deve seguir e valorizar meus ensinamentos e minhas instruções. É a primeira coisa que Salomão começa dizendo no início deste capítulo 2. My child, you must follow and treasure my teachings and my instructions. Vamos para o verso número 2. Keep in tune with wisdom and think what it means to have common sense. Quando ele diz keep in tune, ele está dizendo o seguinte: mantenha-se em sintonia, mantenha-se em contato, sintonizado, with wisdom, com a sabedoria. Esse termo aqui nós já vimos ele diversas vezes aí no primeiro capítulo, né? Ele representa o termo sabedoria. E depois ele continua dizendo and think what it means to have common sense. Ele está dizendo o seguinte: e pense o que significa, and think what it means, e pense o que significa, to have common sense. Ao pé da letra, ter senso comum. Dentro desse capítulo, dentro desse texto, nós vamos falar muito sobre ter senso comum, ter um bom senso comum, e nós vamos ver esse tipo de termo várias vezes aqui ao longo deste capítulo. Então, praticamente esse texto, keep in tune with wisdom and think what it means to have common sense, significa mantenha-se em sintonia com a sabedoria e pense o que significa ter senso comum. Vamos então para o verso número 3. Beg as loud as you can for good common sense. Implore o mais alto que puder para o bom senso comum. Então, beg
implore, dando uma ordem, uma sugestão, beg, as loud as, tão alto quanto, nós adaptamos para o mais alto, you can, que você puder, que você conseguir, então, o mais alto que puder, for good, para o bom, common sense, para o bom senso comum, então, beg as loud as you can for good common sense. Implore o mais alto que puder para o bom senso comum. Vamos para o verso número 4. Vamos lá. Ele começa dizendo: Search for wisdom as you would search for silver or hidden treasure. Ele está dizendo search for wisdom. Busque por sabedoria. Search, buscar, no sentido de procurar, pesquisar. Então, procure por sabedoria, busque por sabedoria. As you would search, significa como você procuraria, buscaria, tá? É o mesmo verbo, claro. Aqui no verso em português, eu coloquei aqui primeiramente busque por sabedoria e depois como você procuraria, mas poderia ser como você buscaria, até mesmo para ficar aí, né, ligado ao verbo anterior citado. Então, busque por sabedoria como você buscaria por prata, for silver. Or hidden treasure, significa ou tesouro escondido. Treasure, tesouro, hidden, escondido. Então, presta atenção aqui, gente. Toda vez que você junta would com algum verbo, no português ele passa a ser terminado com ia. Se isso aqui fosse like, seria gostaria. Se isso aqui fosse falar, speak, seria falaria. Portanto, o papel do would é transformar o próximo verbo no português a ser terminado com ia, ou seja, falando sobre uma possibilidade. Procure por sabedoria como você procuraria, buscaria por prata ou tesouro escondido. Ele está falando sobre valorizarmos a busca por sabedoria. Você buscar sabedoria como se estivesse buscando um tesouro escondido ou até mesmo por prata. Vamos então para o verso número 5. Ele começa dizendo: Then you will understand what it means to respect and to know the Lord God. Ele está dizendo aqui, ó, then, então, you will understand. Você vai entender, você entenderá. Will, dando uma ideia de futuro, então, levando o verbo entender para o futuro, vai entender ou entenderá. E depois ele começa dizendo, what it means, o que significa exatamente a mesma coisa que nós vimos lá no início do texto. To respect, respeitar, and to know, e conhecer the Lord God, o Senhor Deus. Bem simples, bem claro de entendermos, né? Então, then you will understand, então você vai entender what it means to respect, o que significa respeitar, and to know the Lord God, e conhecer o Senhor Deus. Verso número 6, vamos lá. All wisdom comes from the Lord, and so do common sense and understanding. Vamos lá. All wisdom significa toda sabedoria. Comes, vem. Ele está sendo conjugado com S porque toda a sabedoria está sendo conjugada na terceira pessoa do presente simples. Toda vez que nós conjugamos algo na terceira pessoa, no presente simples, obrigatoriamente temos que colocar um S no final do verbo. Nós falamos sobre isso na aula anterior, né? E depois, from the Lord, vem do Senhor. Nós também falamos sobre o uso do from, sempre no quesito, na situação de origem, né? Do Senhor. Então, all wisdom comes from the Lord.
toda a sabedoria vem do Senhor. And so do, esse and so do é como se fosse assim como. Common sense significa o senso comum. E depois and understanding e a compreensão. E o entendimento poderia ser também. Então, all wisdom comes from the Lord. Toda a sabedoria vem do Senhor. And so do common sense. Assim como o senso comum. And understanding. E a compreensão, o entendimento. Vamos então para o verso número 7. Vamos lá. God gives helpful advice to everyone who obeys him and protects those who live as they should. Aqui está dizendo o seguinte: God gives, Deus dá, também sendo conjugado na terceira pessoa do singular, no presente simples. Helpful significa úteis, que vão ajudar, né? Que são coisas que ajudam as pessoas. De fato, nós chamamos de helpful. Advice, conselhos. Então, God gives helpful advice. Deus dá conselhos úteis que ajudam. To everyone who obeys him. A todos que obedecem a ele. Então, ó, a todos que, who significa quem, mas aqui nós traduzimos para que, para linkar com o verbo seguinte, obedecer, que também está conjugado na terceira pessoa, obeys him. Então, que obedece ele. Nós adaptamos aqui no português para a todos que lhe obedecem, mas é importante aqui ressaltarmos que esse him está se referindo a Deus, God. E aí depois, and protects those, e protege aqueles who live as they should, que vivem como devem, como deveriam. Então, prestem atenção aqui. As duas vezes que o termo who foi citada, não significa o termo quem, como de uso comum, né? Aqui, nessa citação, nesse verso, os dois termos, eles significam o termo que lhe obedecem, que vivem como deveriam. Então, esse é o sentido que o who foi usado dentro desse texto. Traduzindo aqui então, God gives helpful advice, Deus dá conselhos úteis, to everyone who obeys him, a todos que lhe obedecem, and protects those, e protege aqueles who live as they should, que vivem como deveriam. Vamos então para o verso número 8. Começamos aqui com God sees that justice is done and he watches over everyone who is faithful to him. Prestem atenção aqui, ó. O texto já começa com uma frase no presente simples na terceira pessoa. God sees. Por isso que tem um S aqui no verbo ver. Portanto, Deus vê. God sees. That sendo usado como que, para interligar uma frase com a outra, né? Deus vê que a justiça é feita. Justice is done. Ao pé da letra significa isso mesmo. And he watches over everyone. Prestem atenção aqui, ó. Aqui nós temos um phrasal verb. Watch over. Está sendo conjugado com um ES aqui por conta da mesma regra. Estamos fazendo uma frase no presente simples na terceira pessoa. Estamos conjugando algo que Deus faz. Tudo que nós falamos que alguém faz sempre será uma frase sendo conjugada no presente na terceira pessoa. Quando você fala sobre alguém que faz algo, você é obrigado a colocar S no final do verbo, ou às vezes colocar ES, como foi o caso aqui com watch over, que virou watches over. Então, phrasal verbs são verbos formados por duas ou às vezes até três palavras. E quando diz and he watches over, estamos dizendo e ele cuida. Everyone, de todos. Who significa quem, nós já falamos, só que aqui, mais uma vez, é traduzido para que. E aí, presta atenção na conexão que a gente faz aqui, ó.
Faithful significa fiel e to him, a ele. Então você já entende que todo mundo, todos, que é fiel a ele. Como que a gente adapta isso para o português? Ele cuida de todos os que lhe são fiéis. Olha a adaptação que a gente tem que fazer para traduzirmos esse trecho final. Então podemos praticamente concluir esse versículo. God sees that justice is done, and he watches over everyone who is faithful to him. Deus vê que a justiça é feita e ele cuida de todos os que lhe são fiéis. Partindo então para o verso número 9, vamos lá. With wisdom you will learn what is right and honest and fair. Com sabedoria, with wisdom you will learn, você aprenderá, futuro, what is right, o que é certo, and honest and fair, e honesto e justo. Então, with wisdom you will learn what is right and honest and fair. Com sabedoria você aprenderá o que é certo e honesto e justo. Verso número 10. Wisdom will control your mind, and you will be pleased with knowledge. Estamos dizendo o seguinte aqui, ó. Wisdom will control, a sabedoria controlará, vai controlar, controlará, your mind, sua mente. And you will be, futuro do verbo to be, e você será ou você estará, nós adaptamos aqui no português para e você ficará pleased. Podemos adaptar para satisfeito. With knowledge, com conhecimento. Então, praticamente, traduzimos esse verso para a sabedoria controlará sua mente. Wisdom will control your mind, and you will be pleased with knowledge. E você ficará satisfeito com conhecimento. Partindo para o verso número 11. O texto começa dizendo: Sound judgment and good sense will watch over you. Para começarmos, sound aqui é tratado como um adjetivo, que significa sadio, saudável. Então, julgamento saudável, julgamento sadio, and good sense, e bom senso, will watch over you. Cuidarão de você, tomarão conta de você. Então percebam aqui mais uma vez o uso do watch over, no sentido de cuidar, tomar conta. Então, sound judgment and good sense, julgamento sadio e bom senso, will watch over you, cuidarão de você. Verso número 12, vamos lá. Wisdom will protect you from evil schemes and from those liars. Prestem atenção. Wisdom will protect you significa simplesmente a sabedoria protegerá você, ou do modo que nós adaptamos aqui, irá protegê-lo. Proteger do quê? Quem protege, protege de algo, né? Então, por isso que temos um from. Então, protege from the evil schemes, esquemas malignos. Então, evil, malignos, schemes, esquemas, maquinações. Nós falamos sobre esse termo também na aula anterior, né? And from those liars. E desses mentirosos, e daqueles mentirosos. Those sempre indica algo mais distante, né? Pode ser desses ou daqueles, tanto faz, tá? Então, wisdom will protect you. A sabedoria irá protegê-lo from evil schemes, de esquemas malignos, and from those liars, e desses mentirosos. Liars são os mentirosos. E vamos então para a continuação deste verso, que está aqui no verso 13. Olha só. O texto aqui se encerrou assim, ó: a sabedoria irá protegê-lo de esquemas malignos e desses mentirosos. A continuidade está aqui, ó: que deixaram de fazer o bem para viverem na escuridão. O texto começa usando who, mais uma vez como
que turned from doing, essa sequência de palavras significa deixaram de fazer. Então, quando você quiser falar algo que você deixou de realizar, você pode usar turn from, no sentido de deixar de realizar uma certa ação. Nesse caso, o que eles deixaram de realizar é o quê? Deixaram de doing good, de fazer o bem. Portanto, que deixaram de fazer o bem. Então, só recapitulando aqui, ó. Aqueles mentirosos, né? Desses mentirosos, from those liars, que deixaram de fazer o bem. Who turned from doing good. To live, para viver, né? No sentido aqui plural, para viverem in the darkness, na escuridão. Então, darkness, escuridão. Praticamente temos a tradução do verso 13. Who turned from doing good to live in the darkness. Que deixaram de fazer o bem para viverem na escuridão. Vamos então para o verso número 14. 14. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like aqui embaixo, se você ainda não deixou o like. Se você também não apertou o botão de se inscrever, se inscreva e ative a notificação. Lembrando, lá no meu Instagram tem dicas de inglês absolutamente todos os dias. Então, pausa o vídeo aqui, vai lá no Instagram, me segue rapidão, teacher.murilo. Vai lá e me segue e volte aqui para continuarmos essa análise. Então, vamos lá. Nós iniciamos esse verso dizendo: most of all significa acima de tudo. Isso aqui é uma expressão, tá? Most of all, acima de tudo. They enjoy being, olha só, acima de tudo eles gostam de serem. Prestem atenção, enjoy significa gostar no sentido de apreciar, curtir fazer algo, né? Então, acima de tudo, eles apreciam, eles gostam de serem o quê? Mean, mesquinhos, and deceitful, e enganosos. Então, praticamente esse verso significa, acima de tudo, eles gostam de serem mesquinhos e enganosos. Most of all, they enjoy being mean and deceitful. Vamos para o verso número 15. They are dishonest and so are all their deeds. Prestem atenção. They are dishonest. Eles são desonestos. Tranquilo. And so are, e assim são, all their deeds, todos os atos deles, todos seus atos. Esses seus se referindo aos atos deles, porque their significa deles, então todos os atos deles. Importante ressaltar que deeds também pode ser traduzido para feitos, então poderia ser, e assim são todos os seus feitos, seus atos, a mesma coisa, né? Então, gente, they are dishonest and so are all their deeds. E assim são todos os seus atos. Seguindo adiante, nós temos um subtítulo para os próximos versos, os últimos versos deste capítulo 2. Wisdom and Sexual Purity. Sabedoria e pureza sexual. Vamos lá. Começando com o verso 16. Vamos até o 22, lembre-se. Wisdom will protect you from the smooth talk of a sinful woman. Vamos lá. O texto diz: Wisdom will protect you. A sabedoria irá protegê-lo from the smooth talk, da conversa suave, of a sinful, de uma pecadora, woman, mulher. No português, a palavra mulher vem primeiro, né? Então, de uma mulher pecadora. Of a sinful woman. Então, temos a tradução do primeiro verso aqui, desse trecho final do capítulo. Wisdom will protect you. A sabedoria irá protegê-lo from the smooth talk of a sinful woman. Da conversa suave de uma mulher pecadora.
Próximo verso, verso número 17. Vamos lá. Ainda se referindo a sinful woman, se referindo à mulher pecadora. Percebem que tem uma vírgula aqui, então o texto ainda não se encerrou. Who, mais uma vez, sendo usado como que, breaks her wedding vows. Temos o seguinte, quebra seus votos de casamento, certo? Wedding, votos de casamento. Então, who breaks her wedding vows, que quebra seus votos de casamento, and leaves, e deixa, mais um verbo aí na terceira pessoa, né, singular, com es, e deixa, and leaves, the man she married, o homem com quem se casou. Então, ó, o homem com quem se casou. É só esse trecho aqui, ó, the man she married, o homem com quem se casou. E por último, when she was young, quando era jovem. Claro, aqui tem ela, né? Quando ela era jovem. Só que para não ficar repetitivo, a gente deixou quando era jovem. Então temos a tradução do verso inteiro. Who breaks her wedding vows, que quebra seus votos de casamento, and leaves the man she married, e deixa o homem com quem se casou, when she was young, quando era jovem. Vamos para o verso número 18. The road to her house leads down to the dark world of the dead. Vamos lá. The road to her house, ao pé da letra, pode ser traduzido para a estrada para a casa dela, né? Pode ser adaptado para o caminho para a casa dela. Leads down. Bom, leads vem do verbo lead. Significa liderar ou conduzir. Então, conduz, leva, né? Leva no sentido de conduzir, só que é leads down. Você percebe que é uma condução negativa, está conduzindo a uma situação ruim. Leads down, mais um phrasal verb. To the dark world, ao mundo sombrio, até o mundo sombrio. Of the dead, dos mortos. Portanto, the road to her house, o caminho para a casa dela, leads down to the dark world of the dead, leva até o mundo sombrio dos mortos. Partindo então para o verso 19. Visit her and you will never find the road to life again. Visite-a, visit her, visite ela, visite-a, and you will never find. Mais uma frase no futuro junto com o termo nunca. E você nunca encontrará. And you will never find the road to life again. A estrada para a vida novamente. Lembrando, né? The road pode ser traduzido para a estrada ou o caminho, né? Então, visit her and you will never find the road to life again. Visite-a e você nunca encontrará o caminho para a vida novamente. Partindo para o verso número 20, vamos lá. Follow the example of good people and live an honest life. Siga o exemplo, follow the example of good people, das pessoas boas, and live, e viva, an honest life, uma vida honesta. Lembrando que esse artigo aqui, an, ele está sendo usado com honest, não devido à consoante que se inicia, mas devido ao som. Essa palavra aqui, honest, embora se inicie com H, o primeiro som dela é som de vogal, por isso que nós usamos an e não a, para falar a honest life. Não, nós falamos an honest life e acaba juntando na pronúncia, né? And live an honest life. Portanto, follow the example of good people, siga o exemplo de pessoas boas, das pessoas boas, and live an honest life, e viva uma vida honesta.
verso 21. Vamos lá. If you are honest and innocent, you will keep your land. Se você for honesto, if you are honest, se você for honesto and innocent e inocente, you will keep your land. Você manterá a sua terra. Então, land, terra. Keep, o verbo manter. Então, praticamente, if you are honest and innocent, you will keep your land. Se você for honesto e inocente, manterá sua terra. Verso número 22, último verso do capítulo 2 do livro de Provérbios. Vamos lá. O texto se encerra dizendo: If you do wrong and can never be trusted, you will be rooted out. Vamos entender aqui, ó. If you do wrong, ao pé da letra significa se você fizer errado, certo? Nós adaptamos para se você fizer algo de errado. And can never be trusted significa e nunca puder ser confiável. Olha só, can, poder, never, nunca, be, ser ou estar, trusted, confiável. Alguém que recebe confiança, alguém que é confiável. Portanto, if you do wrong and can never be trusted, se você fizer algo errado e nunca puder ser confiável, you will be, você será, futuro do verbo to be, you will be, você será. E aí, para encerrarmos esse capítulo 2, temos logo um phrasal verb bem diferente, que é o root out. Bom, vamos lá. Root se refere ao termo raiz. Então, root out é aquilo que você arranca de uma raiz. Então, é como se fosse ser erradicado, ser arrancado de uma posição. Então, para quem não sabe, root out é o ato de você arrancar uma raiz, você erradicar uma posição de algo. Então, you will be rooted out. Você será erradicado. Praticamente temos a tradução desse verso final do capítulo. If you do wrong and can never be trusted, you will be rooted out. Se você fizer algo errado e nunca puder ser confiável, você será erradicado. Proverbs chapter 2. My child, you must follow and treasure my teachings and my instructions. Keep in tune with wisdom, and think what it means to have common sense. Beg as loud as you can for good common sense. Search for wisdom as you would search for silver or hidden treasure. Then you will understand what it means to respect and to know the Lord God. All wisdom comes from the Lord, and so do common sense and understanding. God gives helpful advice to everyone who obeys him, and protects all of those who live as they should. God sees that justice is done, and he watches over everyone who is faithful to him. With wisdom you will learn what is right and honest and fair. Wisdom will control your mind, and you will be pleased with knowledge. Sound judgment and good sense will watch over you. Wisdom will protect you from evil schemes, and from those liars who turn from doing good to live in the darkness. Most of all, they enjoy being mean and deceitful. They are dishonest themselves, and all they do is crooked. Wisdom will protect you from the smooth talk of a sinful woman who breaks her wedding vows and leaves the man she married when she was young. The road to her house leads down to the dark world of the dead. Visit her, and you will never find the road to life again. Follow the example of good people and live an honest life. If you are honest and innocent, you will keep your land. If you do wrong and can never be trusted, you will be rooted out. Vamos então concluir esta aula. Eu gostaria que vocês comentassem o que vocês acharam deste capítulo 2. Se vocês acharam que foi mais fácil que o capítulo 1,
comente aqui embaixo. E eu gostaria que vocês comentassem aqui. Vocês querem que nós continuemos essa série? Capítulo 3, capítulo 4? Comente aqui embaixo. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês têm achado dessas aulas analisando textos bíblicos. Então, comente aqui embaixo para eu saber a sua opinião. Antes de ir embora, não se esqueça de ir lá no Instagram e me seguir, @teacher.murilo. Me segue, me mande uma mensagem, pois lá no Instagram eu estou literalmente respondendo todo mundo. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre qualquer coisa que eu falei ao longo dessa aula, por favor, corre lá no Instagram, me segue, me mande uma mensagem. Esteja conectado lá também comigo. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. E para você que não conhece, a Jornada do Zero à Fluência é um curso que nasceu dessa metodologia em 2020, na época da pandemia, a partir da necessidade que muitas pessoas tiveram de realmente encontrar um caminho gradativo e eficiente para aprender o inglês da vida real. Nessa jornada nós ensinamos como dominar as 4 habilidades dentro do inglês: o ler, o escrever, o ouvir, o compreender e principalmente o falar. Se você está me assistindo e você tem dificuldade em falar inglês ou em compreender nativos falando inglês, dentro dessa metodologia você vai aprender a como destravar e simplificar o modo de aprender inglês. E eu não estou falando aqui de um método milagroso, uma fórmula mágica para aprender inglês. Não, eu estou falando de uma jornada que vai fazer o seu aprendizado ser divertido, ser gradativo e de fato te ajudar a se tornar fluente no idioma. Portanto, não deixe para depois, não deixe para amanhã e também não deixe para o ano que vem. A oportunidade é agora. Vem aqui no link da descrição e já faça a sua inscrição. E eu te espero do outro lado na jornada do zero à fluência. Let's bora? Vamos lá!